Bom dia, a graça e a paz de Jesus, amém? Hoje eu gostaria de dividir com você um texto muito especial, que foi a minha leitura de agora de manhã, e ele é bastante conhecido, mas ele hoje falou muito ao meu coração e eu queria dividir com você, porque ele fala de unidade, e é tão importante tudo isso para nós. Então eu quero, se você puder abrir sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Então eu vou ler para você, você acompanha, e depois eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, porque aí você vai ter outra compreensão, provavelmente. Se quiser dividir comigo, vai ser uma honra poder ouvir de você aquilo que você compreendeu desse texto. Mas o texto diz o seguinte, um só corpo com muitas partes. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou corpo porque não sou olho, será que por isso ele deixa de ser parte do corpo? E se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como vocês sentiriam o cheiro de algo? Mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, eu também não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas. Enquanto as mais honrosas não precisam desta atenção especial. Mas Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Que texto lindo! E aí me veio muitas coisas no meu coração na leitura dessa palavra, dos menos favorecidos, dos escanteados, daqueles que às vezes a gente nem percebe que nunca mais a gente encontrou, daquele amigo tão distante que a gente nem pede conta dele, né? Daquelas pessoas que fazem muita falta, daquelas pessoas que às vezes a gente não dá a mínima para elas, ou até daquelas pessoas que elas têm tanto destaque. E a importância de um no outro. Às vezes a gente termina visualizando muito aquelas pessoas que têm mais visibilidade e são mais populares, ou aquelas pessoas que abrem a boca para falar tantas coisas dos seus feitos, mas a gente esquece daquele pequenininho que ele passa desapercebido e a gente nem lembra, nem percebe. Mas uma coisa me chamou muita atenção nesse texto, e é o que a maioria dos pregadores falam sobre ele, é a unidade. Quando a gente se casa, o pastor ele fala assim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né, até que a morte os separe. E ali ele está sacramentando a unidade, ele está sacramentando uma união que se deve até o final da vida. E o corpo é assim. Quando passamos por dificuldades na nossa saúde e acontece alguma coisa, por exemplo, uma trombose,
e por causa disso a gente precisa remover uma parte do nosso corpo, nós já não nos sentimos completos. Então, por que quando alguma pessoa faz parte da nossa vida e ela simplesmente é retirada, ela não faz mais falta? Ela deveria fazer. E se ela não faz, é algo que precisa nos incomodar sobre isso. Por que ela não faz? E ir até ela, porque talvez ela esteja precisando saber que ela faz falta. Que coisa linda! E isso aqueceu meu coração. Me fez parar para pensar um pouquinho sobre o tamanho, a magnitude do que é o corpo de Cristo. De que a gente realmente não consegue viver sem Ele, a gente não pode viver sem Ele. Não dá para ser apenas uma orelha jogada no mundo. Não dá apenas para ser um olho jogado no mundo. A igreja precisa de comunhão, como o corpo precisa de unidade. Então não dá para sermos igreja sozinhos, solitários e isolados. Precisamos estar unidos para que assim sejamos de fato o corpo de Cristo. Foi isso que ele instituiu. Não dá para sermos unidade longe, não dá para sermos unidades amputados. Precisamos ser unidades, cuidando um do outro, porque o mais fraco precisa ser cuidado pelo mais forte. E o mais forte também precisa ser cuidado pelo mais fraco. E assim a harmonia no corpo de Cristo. Então, em nome de Jesus, eu quero também trazer isso ao seu coração e que aqueça seu coração a você olhar para o outro, mas não só para o outro, saber da sua importância nessa unidade, saber da sua importância nesse corpo, porque se você ainda não está enxertado no corpo de Cristo, ou você está distante desse corpo, você ainda não é corpo. E Cristo, Ele é a cabeça desse corpo. A cabeça não sou eu, nem é você. A cabeça é Ele. Então, Ele é o cabeça da igreja. E eu sou, acho que só uma célulazinha, um pelo, um pedaço de unha, ou seja o quê? Porque o corpo de Cristo, ele é enorme, ele é grande e feito de muitas partes, assim como Paulo descreveu aqui. Que palavra maravilhosa nesse texto de Coríntios. Então, encorajo você a ler ele com mais profundidade, se colocando no lugar de uma parte desse corpo. Será que você conseguiria ser corpo de Cristo? Existiria um corpo se fosse apenas a mão? Ou você poderia dizer que é corpo se o dedo não estiver perto? Então, o corpo realmente há muitas partes. E eu e você, unidos, enraigados, em harmonia, em comunhão, somos parte desse corpo de Cristo, que Ele faz questão de dizer, minha igreja. Então, que Deus te abençoe nessa quinta-feira, te dê um bom dia e te faça feliz. Em nome de Jesus.